Olá, pessoal. Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. Quem, até hoje, nunca ouviu falar daquelas crianças que têm uma dificuldade enorme para fazer cópias da lousa, ou que demoram muito, ou que não conseguem fazer, ou que ficam pela metade do caminho? Nós temos conversado com professores, com profissionais e principalmente, claro, o professor em sala de aula se queixa ou faz muita referência àquela criançada, principalmente nas etapas iniciais do ensino fundamental, que tem uma dificuldade significativa para fazer cópias da lousa. Como nós dissemos, não termina a tarefa ou mal começa a tarefa e o tempo já se foi e a cópia não foi feita. Muito bem, isso de fazer cópias já é uma rotina em sala de aula, ou muitos professores lançam mão desse recurso, e é claro que aquelas crianças que ficam para trás na cópia acabam quebrando toda a dinâmica do professor, e daí ele se queixa que não conseguiu, enfim, cumprir as metas que planejava para o dia, porque teve aquelas crianças muito lentas, o que fazer com a criança muito lenta. Então, para que nós pensemos o que fazer com a criança muito lenta, vamos compreender por que a criança é lenta, o que pode estar acontecendo que impede, dificulta uma velocidade maior na cópia, principalmente a cópia da lousa. Então, vários problemas têm sido aventados, discutidos. Eu vou fazer aqui uma pequena listagem. Por exemplo, déficits na atenção, especificamente na atenção visual. Então, é muito comum referir que a criança tem um déficit de atenção visual, portanto, ela não consegue acompanhar ou fazer a centração necessária para realizar cópias. Outra dificuldade que é apontada é no plano visoespacial da organização. A criança tem que compreender, ela tem que se organizar em relação à lousa e em relação ao papel. Em relação à lousa, ela tem que compreender onde começa o texto, onde começa o escrito, que se desloca da esquerda para a direita, que se desloca de cima para baixo. Portanto, requer toda uma organização visoespacial, sem dúvida. E é claro também que nós sabemos que nem todas as crianças têm uma velocidade de escrita favorável, não tem fluência motora ainda para fazer cópia. São lentas ao escrever, mesmo quando a escrita é espontânea, elas são lentas para traçar as letras. Então, aí nós temos uma boa razão. Uma criança lenta para traçar letra, é claro que a hora que ela vai copiar da lousa, essa lentidão também estará presente. E o problema é que a cópia da lousa tem um tempo definido e ela acaba ficando para trás. Também a gente vê referência a uma dificuldade da criança de sair do plano chamado plano ou perspectiva vertical, que é a lousa, né? A lousa está nesse sentido aqui para a criança, no sentido vertical, na posição vertical. Então ela olha para a lousa, vai retirando lá os fragmentos de texto ou texto e vai trazendo para o papel. O papel está no plano horizontal. Então também essa dificuldade é aventada, é colocada. Então muita atenção, professor, porque aí nós já temos um conjunto de problemas que podem dificultar ou lentificar a cópia das crianças. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês nessa explanação, nessa busca das causas. Vamos nos aprofundar efetivamente. E para fazer isso, eu escolhi algumas frases. Eu vou projetar para vocês algumas frases e vou pedir para vocês escreverem, vou dar um tempinho para vocês escreverem essas frases, porque a partir dessa escrita é que nós vamos poder fazer uma análise mais detalhada de outras razões que podem estar por trás da cópia demorada ou da dificuldade para fazer cópia. Então, eu peço que vocês copiem a primeira frase que eu estou expondo para vocês. Podem realizar a cópia. Eu tenho certeza absoluta que vocês não tiveram nenhuma dificuldade para copiar essa primeira frase que diz: as girafas, como todos os mamíferos, possuem 7 vértebras cervicais. Por quê?
Porque nós temos uma série de fatores envolvidos. Primeiro, que vocês já estão alfabetizados, e há muito tempo. Todo mundo aí já está alfabetizado e há muito tempo. Estar alfabetizado significa que você já tem fluência leitora. Ter fluência leitora significa que você já tem boas habilidades de decodificação. Quer seja quando as palavras são novas ou não são familiares, vocês podem usar a estratégia fonológica, que é fazer a correspondência, associação fonema-grafema, e quando as palavras são familiares ou mais conhecidas, vocês podem usar a rota lexical de reconhecimento mais amplo das palavras. Então, isso já é uma habilidade que permitiu velocidade em vocês, além da habilidade motora, da velocidade motora, da organização espacial, ou seja, daqueles aspectos que nós já fizemos referência há alguns momentos atrás. Eu estou apontando outras habilidades envolvidas. Então, a fluência leitora, a facilidade de codificação leitora que vocês estão tendo para reconhecer essas palavras, a familiaridade com as palavras, a possibilidade de olhar mais do que um pedaço e ver como um todo, a possibilidade de fazer antecipações, o conhecimento da gramática, da sintaxe. Então, vejo vocês que nós temos aí uma série de elementos envolvidos. Agora eu vou sugerir não, vou pedir para que vocês copiem a segunda frase que eu vou mostrar. Vamos lá? Segunda frase. Para a segunda frase, na qual nós temos a esclerotização química quitinosa na subcamada exocutícula, eu acredito que vocês já tiveram alguma dificuldade aí, que a coisa já não ocorreu com a mesma velocidade, embora vocês continuem com a mesma organização visoespacial, com a mesma habilidade motora, com a mesma facilidade, com as mesmas habilidades em geral que vocês leram a frase número um. Por que que agora foi mais complicado? Porque agora entraram palavras pouco familiares para a maior parte. E eu tenho certeza que vocês se viram na contingência de, em algumas palavras, copiar pedacinho por pedacinho, sílaba por sílaba, ou seja, copiaram uma parte do texto, olharam uma parte do texto, memorizaram essa parte numa memória chamada de curto prazo, trouxeram para o papel e reproduziram a partir da memorização que vocês tiveram. Se a memória falhou, vocês tiveram que voltar novamente para a frase para daí rever, memorizar, ainda em curto prazo, e trazer para o papel. Então vejam vocês que o que mudou? A linguagem. Mudaram as palavras, mudou a sintaxe, e isso já lentificou a escrita de vocês. Então vejo que não é só simplesmente uma habilidades gerais, visoespaciais, motoras, que vão determinar essa velocidade. Agora vamos para a frase número 3, que, como vocês podem prever, irá complicar a vida de todo mundo. Então, vamos à cópia. Bem, eu tenho certeza que provavelmente nem todos chegaram ao fim da cópia no tempo que eu dei. Mas vocês vão me dizer assim, Jaime, mas você projetou aí uma frase em outra língua, uma língua que nós não conhecemos. É verdade. Eu projetei uma frase numa língua que vocês não conhecem. Por quê? Porque vocês têm que considerar que um bocado de criança que copia devagar ainda provavelmente não atingiu o nível alfabético de escrita, e as palavras que elas vêm escritas é como se fosse uma língua estrangeira, porque tudo aquilo que a gente não compreende, não entende, é estranho, e estrangeiro vem de estranho, aquilo que não conhecemos, aquilo que não dominamos, que para nós pode ser uma novidade, algo não familiar. Então vejam vocês que aqui vocês criaram uma situação, viveram uma situação exatamente como uma boa parte das crianças nas etapas iniciais de alfabetização, quando elas não ganharam ainda a fluência leitora e tampouco a fluência motora,
de elaboração, de produção, de escrita, de ter que copiar sílaba por sílaba. Vocês olharam uma ou duas sílabas, trouxeram para o papel, voltaram, tiveram que se localizar em que ponto vocês tinham parado da frase, copiaram mais um pedacinho, depois foram para a palavra de novo, copiaram um pedaço, trouxeram, copiaram outro pedaço, trouxeram, copiaram outro pedaço, trouxeram. Imagine se vocês tivessem uma dificuldade de memória de curto prazo para realizar essa tarefa, o quanto tempo, ou que dificuldade vocês teriam. Então, nós temos, quando a gente fala em copiar da lousa, uma infinidade de habilidades visuais, espaciais, motoras, linguísticas e de domínio de alfabetização presentes. Nós não podemos nos esquecer. Talvez copiar da lousa não seja uma tarefa tão simples quanto a gente imagina, e nem tão rápida quanto nós gostaríamos de ser. Mas aí vocês vão me dizer, não, mas tem uma turminha que copia com rapidez. É claro que tem uma turminha que copia com rapidez ou com uma velocidade maior. Nós não temos dúvida, porque isso se chama diversidade. Mais uma turminha que copia rápido não significa todos copiam rápido, é diferente. Alguns é uma parte, todos é o conjunto. Então, uma parte pode realizar a tarefa desde o primeiro ano, final do primeiro ano, já copiando com certa velocidade, porque está bem alfabetizado, está bem consolidado, já tem uma rota lexical razoavelmente em formação, tem uma habilidade fonológica, rota fonológica e lexical já presentes. Isso facilita a cópia. Agora, a criançada que está aí no nível silábico alfabético, iniciando o nível alfabético, é super natural, não tem nada de estranho que elas demorem para fazer a cópia. Por quê? Porque elas se sentem nessa situação que vocês se viram na minha terceira frase, de ter que carregar pedaço por pedaço daquilo que está na lousa para a folha de papel. Então, agora eu queria fazer uma síntese com vocês desse conjunto de habilidades ou de fatores que podem estar presentes na medida que a gente se aprofunda um pouquinho nessa análise. Nós estamos indo um pouquinho além daquilo que fica na superfície ou que é mais conhecido, mais comum de todo mundo. Então, não se esqueçam que nós temos aí questões de memória envolvidas. E uma questão de memória de trabalho, aquela memória imediata, de curto prazo, eu olhar para a lousa, memorizar, trazer para o papel. É claro que quando eu conheço a palavra, eu já tenho a compreensão me ajudando. Eu posso ter não só a compreensão da palavra me ajudando, como eu já posso ter a memória ortográfica dessa palavra, já posso ter a representação ortográfica. E isso é um grande facilitador. Eu já identifico, já assimilo aquela palavra de imediato. Isso vai me dar rapidez na hora que eu for, vai me dar rapidez e facilidade de memorização e essa velocidade ou rapidez na hora de escrever. Isso envolve também, é claro, a memória de longa duração. Quando nós falamos em palavras já conhecidas, quando nós falamos na sintaxe já conhecida, isso é uma memória semântica, são os nossos saberes, os nossos conhecimentos. E isso que determina a nossa possibilidade de gravar palavras, de memorizar palavras. Então, esse conjunto de palavras que nós temos no nosso léxico, que determina a rota lexical de leitura, o reconhecimento rápido e mais amplo do escrito, é um grande fator envolvido aí na velocidade da cópia. É claro que nós voltamos para as questões da decodificação e da alfabetização. Então, quanto menos desenvolvida essa habilidade de decodificar, ou seja, de fazer a correspondência fonema-grafema, corpo a corpo, essa velocidade, essa facilidade de olhar um conjunto de letras e imediatamente atribuir valor sonoro, formar a palavra, quer seja parte por parte, fazendo a síntese dessas partes, ou quer seja já pelo reconhecimento global, ou seja, usando novamente a rota fonológica ou a rota lexical, é o que vai determinar esse reconhecimento, ou tem uma forte influência nesse reconhecimento e na velocidade de leitura. Então, reforçando o que nós estamos colocando aqui, muito cuidado qual é o nível de alfabetização que essa criança tem, que é determinado, ou que pode ser visto na etapa que ela está, se já está alfabética, pré-silábica alfabética ou pré-silábica. Imagine uma criança silábica ou pré-silábica copiando a lousa. E nós temos, às vezes, muitas crianças numa sala de aula que, embora já estejam no final do primeiro ano, no segundo ou terceiro, que ainda não chegaram no nível alfabético, tem criança pré-silábica ou silábica sem valor sonoro, porque elas vão fazer cópia de lousa, eu pergunto. Não seria alguma coisa assim
inacreditável, seria assim uma espécie de um milagre pedagógico isso acontecendo. Então, nós temos aí, voltando a salientar, a chamada fluência leitora, velocidade de reconhecimento das palavras, a fluência leitora, a precisão nessa leitura das palavras que estão sendo vistas. Nós temos o conhecimento do vocabulário, um vocabulário familiar ou não familiar. Vejam vocês que, na medida que eu trouxe para vocês copiarem palavras de vocabulário não familiar, vocês já diminuíram a velocidade de leitura e de escrita. Por quê? Porque é o novo, ele requer outras estratégias, então lentifica. Lembrando que para as crianças mais novas, tudo é novo, tudo é novidade, ou a maior parte é novidade. Então não é de estranhar que elas requeram mais tempo ou tenham mais lentidão para a cópia. É claro que estará envolvida também o conhecimento da sintaxe, das estruturas linguísticas, essa familiaridade com a língua, não é? Com essas características gerais da língua também é relevante. A familiaridade com o tema. Então, quando eu estou exposto a um tema que me é familiar, que me é conhecido, que faz parte da minha experiência, do meu universo de conhecimentos, a conversa é uma. Quando eu estou exposto a um tema novo, a conversa é outra. Vai lentificar a minha compreensão, vai lentificar todo o meu processamento de informações. E, obviamente, nós temos o fator compreensão. Então, quando vocês estão copiando alguma coisa e compreendendo aquilo que copiam, a conversa é outra também. Por quê? Porque aí nós já temos todo o apoio semântico, o apoio do conhecimento ortográfico interferindo nessa nossa velocidade. Então, aqui, para terminar a nossa conversa, se nós queremos aumentar a velocidade de escrita das crianças, nós temos que garantir, consolidar o processo de alfabetização, nós temos que consolidar e desenvolver fluência leitora e fluência motora para a produção de escrita. Garantam essas aquisições, essas habilidades, e vocês terão em sala de aula, ou em terapia, ou em casa, ou em qualquer lugar, a criançada e qualquer um escrevendo, copiando com maior rapidez. Muito bem, ficamos por aqui. Até nosso próximo vídeo. Um grande abraço.